Bom dia. Nós iremos falar hoje sobre a aplicação das leis de Newton, certo? Então vamos ver o que que Isaac Newton nos fala sobre essas suas leis, ok? Então assim, com relação às leis de Newton, o que a gente pode falar? Que um dos principais legados deixados por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. Ou seja, a mecânica newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides, surgimento de marés, tornando-se um dos marcos da física por trazer o quê? Equações matemáticas para explicar os fenômenos naturais da física, ok? Então, juntas, as três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar o seu estado de movimento, e em termos simples, as leis de Newton tratam-se de situações que os corpos permanecem ou não em equilíbrio, ok? Então, baseado nessa pequena introdução que tivemos sobre as leis de Newton, a gente pode estar falando exatamente sobre cada uma delas. Quais são essas leis? É considerada a primeira lei, que é a lei da inércia, a segunda lei, que é chamada de lei da dinâmica, e a terceira lei, que é a lei da ação e da reação. Então, o que caracteriza essa primeira lei? Vamos lá. A primeira lei de Newton diz o quê? É chamada, primeiramente, de lei da inércia. Por que ela é chamada de lei da inércia? Porque ela diz o seguinte, que todo corpo, ele continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que uma força, né, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre eles. Então, ele diz que, a menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, certo? Com isso, deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo por uma linha reta com uma velocidade todo o tempo constante. Então, significa que a lei da inércia, ela está explicando o surgimento das forças inerciais, isto é, as forças que surgem, né, quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Tudo bem? Por exemplo, ao pisar no acelerador de um carro, né, o motorista ele pode sentir-se comprimido em seu banco. Então, como se houvesse uma força o puxando para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão que